Olá, graças e paz. Iremos continuar refletindo no contexto de oração, desta vez em Mateus capítulo 6, versículo de número 7, que nos diz o seguinte: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Observe que Jesus continua dando orientações negativas, ou seja, dizendo aquilo que nós não devemos fazer, nos mostrando qual a conduta que nós não devemos ter durante a oração. No primeiro caso, ele usa o exemplo negativo dos fariseus, que oravam em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para querer aparecer para os outros. Jesus não estava proibindo a oração pública, Jesus estava proibindo uma conduta inapropriada na oração. E aqui ele, outra vez, falando aos seus discípulos e a nós, ele nos orienta a não fazermos também, a não termos também uma postura. Desta vez ele usa os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não têm conhecimento de Deus. A expressão vãs repetições, no original, ela é uma palavra só. E uma das histórias por trás da origem desse termo, dessa expressão, que é a expressão batologel, a junção da palavra batos e logel. Há uma história que diz que isso teve origem em um homem chamado Batos, que era um rei assírio, e ele era gago. Então ele tinha dificuldade na comunicação. Havia ruídos na sua comunicação, na maneira de ele falar. Você já deve ter conversado ou ouvido alguém que tem o problema da gagueira falando, e se ela vai ter um longo discurso, então fica bastante complicado para ela poder se expressar de maneira clara. E esse rei, segundo se conta, chamado Batos, ele tinha então o problema da gagueira. E aí, daí ganha essa expressão, por ele ser alguém vultoso, alguém importante, ganha essa expressão juntando o nome dele com a expressão logel, que tem a ver com falar, com discursar. Mas também tem a ideia de... era usada essa expressão também para falar de, por exemplo, de poetas que eram enfadonhos. A leitura de poemas ou a recitação de poemas por parte de alguns poetas que eram cansativas. Mas o que Jesus está querendo dizer, ele não está proibindo, por exemplo, que nós venhamos a orar pela mesma coisa mais de uma vez. Ele não está proibindo que você persista na oração pela mesma coisa. O que ele está dizendo é que nós não devemos usar vãs repetições. O que ele está querendo dizer é que nós não venhamos a pensar que a oração seja um mecanismo de convencimento. Ou seja, não é pelo nosso muito falar que nós vamos convencer a Deus a fazer o que nós queremos que Ele faça. Não é por meio da oração que nós vamos convencer a Deus a agir em nosso favor. A oração não é um mecanismo que force, que pressione Deus a fazer aquilo que nós desejamos que Ele faça. A oração é uma súplica. A oração é um pedido humilde. A oração é a expressão de um coração adorador e dependente de um Deus soberano. Não são as vãs repetições que vão convencer Deus. As nossas orações não podem convencer Deus. As nossas orações nada mais do que expõem as nossas necessidades a um Deus que pode atendê-las. Então que não tenhamos uma ideia errada acerca da oração. A oração é um mecanismo que Deus nos deu para expressarmos as nossas necessidades, colocarmos as nossas necessidades diante dele. A oração é um clamor. A oração é a expressão de um coração dependente. A oração não convence Deus. A oração não muda Deus. A oração não muda os propósitos de Deus. Tanto é que ele diz que quando nós orarmos, nós devemos orar segundo a sua vontade. Então que não comecemos a orar achando que a nossa oração tem poder de mudar Deus. O que nós precisamos fazer é colocar as nossas necessidades
de maneira reverente diante de um Deus que é todo-poderoso, crendo que Ele pode mudar, que se for a sua vontade Ele vai mudar. Mas não pensemos como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, que acham que quanto mais falam ou quanto mais alto falam, e não apenas os gentios, é comum também a gente ver em algumas denominações, as pessoas oram alto, gritam, pensando que essa oração ela é mais fervorosa, que essa oração ela vai ser atendida, ou então eles têm horários específicos para orar, porque eles presumem que em determinados horários a oração é mais poderosa. Isso é antibíblico. Você pode orar o horário que quiser, não tem problema nenhum, mas não pense que porque você está orando em determinado horário, a sua oração vai ser mais poderosa, vai ser mais receptiva a Deus. Ou o seu tom de voz vai determinar se Deus atende ou não a oração. Não useis de vãs repetições. Ore de maneira reverente a um Deus santo e todo-poderoso, que segundo a sua graça e sua misericórdia, pode atender a sua necessidade. Que Deus nos ajude e nos ensine a orar como convém.